dia, boa tarde, boa noite. E se a ditadura militar não tivesse acontecido? E bom, esse vídeo tem como inspiração no canal Histórias Alternativas. Sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. A República Populista, ou Quarta República, foi um período em que começou com a renúncia de Getúlio Vargas, dando fim ao Estado Novo, e ficou em 15 anos no poder. Foi criada uma nova Constituição, de 1946, estabelecendo a democracia novamente. Porém, seria instável conforme o tempo passa. O primeiro a assumir o cargo foi Dutra. Em seu governo, o Partido Comunista voltou à ilegalidade. Foi marcado por uma gestão liberal na economia e no desenvolvimento, porém pouco efetivo. Quem retorna para a política é Getúlio Vargas, de 1951 a 1954, um período marcado pelo nacional-desenvolvimentismo, que pela primeira vez assumiu o poder de maneira democrática. Entretanto, ele sofreria diversos ataques de seu arquirrival político, Carlos Lacerda, que o nome do jornal era Tribuna da Imprensa, onde ele trabalhava e delatava todos os seus crimes ocorridos. Apesar da criação da Petrobras, em 1954, no mês de agosto, ele cometeu suicídio, dando fim ao seu cargo, onde comoveu muitas multidões. Em seguida, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência com o lema 50 anos em 5, onde teve como seu principal meta que ele conseguiu atingir Brasília, uma capital no meio do país. Com isso, além das rodovias, teve dívida, onde com o tempo isso só aumentou. Em 1961, quem assume foi Jânio Quadros, que foi um presidente que passou menos tempo no poder, se comparado com os outros onde tiveram problemas políticos os anteriores. Entretanto, nem a população, após a sua renúncia, assumiu. E devido de outras coisas que aconteceram em seu governo, como proibições que eram duvidosas e também relações com países de esquerda, como por exemplo Cuba e com a União Soviética, reatando as relações diplomáticas. Enquanto que seu vice, João Goulart, estava na China. Entretanto, sabendo disso e com a repercussão dos seus discursos falando sobre a reforma agrária, entretanto, não foi para frente e, como bem sabemos, aconteceu o golpe e a história como a gente conhece até hoje. Mas e se isso não tivesse acontecido? Um dos pontos que eu quero relatar é que um dos candidatos que estavam à disposição de assumir era o Marechal Lott, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek. Entretanto, levando em consideração a Constituição, que o presidente ele fica 5 anos no poder e não pode se reeleger pelas leis da época, obviamente que um outro candidato poderia assumir. E o Marechal Lott, ele era um militar e também ele era um liberal na economia, assim como Dutra, que os Estados Unidos eles não teriam de intervir ou colocar uma ditadura no país, assim como seus países vizinhos, pelo Plano Condor. Entretanto, podemos levar em consideração que estamos em um período de Guerra Fria, onde temos os Estados Unidos e a União Soviética. Obviamente que, para isso acontecer, é necessário que o Brasil esteja alinhado com os Estados Unidos, e não como a postura de Jânio Quadros. Logo, Jânio Quadros e seu vice, João Goulart, não deveriam assumir. Após Marechal Lott assumir, é muito mais improvável se colocar em uma disputa entre Carlos Lacerda e JK, já que ambos tinham popularidade até que boa. Entretanto, para isso acontecer é necessário que um deles assim tenha que ganhar. Na minha teoria, eu colocaria como vencedor o JK, já que pela popularidade dele e mesmo com os problemas que ainda teve no seu governo, ainda assim conseguiria assumir o cargo. Com isso, conseguindo uma ótima gestão e dando continuidade aos seus planos de metas. Carlos Lacerda assumiria logo em seguida, na próxima eleição de 5 anos. Obviamente que mantendo a mesma postura liberal e entrada de capital externo, diferente do regime militar, onde acumulou dívidas e inflações, que só cresceram nos anos 80, a década perdida. Presidentes que viriam a assumir o poder na nova república, como Lula, Dilma, não assumiriam, já que sem o governo PT, o que é mais improvável nessa realidade acontecer, já que sem a ditadura militar, esses mesmos líderes que movimentaram o sindicalismo no país não assumiriam o poder. Logo, como no caso de Jair Bolsonaro, também não assumiria o poder. As políticas do país, do Brasil, com isso tendo um Brasil totalmente diferente do que a gente conhece. A gente não teria o real, o plano restabelecido
e sim a moeda do Cruzeiro. Claro que podendo, tipo assim, haver crises e a mudança de moeda, mas é essa moeda que a gente teria. Aí até hoje a gente estaria com essa Constituição de 1946. E bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Deixem o seu like e se quiserem podem se inscrever no canal para dar mais força aqui no YouTube. E não esqueçam de compartilhar para outras pessoas conhecerem o canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.